aqui-ali-radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 25 milhões de reais. Confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Dívida da prefeitura cai em média 3%. 2 projetos serão votados hoje pela Câmara de Vereadores. Prefeitura anuncia pregão para comprar combustível. Professor de Bebedouro ministra curso em Marília. Turismo na cidade tem roteiro digital. Vacinação contra sarampo nesta segunda-feira. Arrecadação e distribuição de pirulitos em Bebedouro. Salgadinhos é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Sub-20 da segunda divisão. Os meninos de Bebedouro enfrentam o Taquaritinga na próxima fase. Internacional, Taquaritinga, 15 de Jaú, Itapirense, Bandeirante, Catanduva, São José e Brasília vão às quartas de final do Sub-20 da segundona. Segunda-feira, 7 de outubro, primavera brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 280 de 2019. Aqui Ali Notícias, edição 4669. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A edição de outubro da revista Aqui e Ali traz como destaque a Clínica Fisiosaúde, que ao completar 5 anos, expande seu trabalho com a inauguração de um novo e moderno estúdio de pilates e com a abertura de sua primeira filial em Monte Azul Paulista. A dentista Thaís Pimentel aborda os tipos e benefícios do clareamento dental para deixar seu sorriso ainda mais bonito. O Boulevard BBQ traz diversidade e qualidade para o seu churrasco. A colunista Laís Santin fala sobre o poder transformador dos acessórios. A Open House Escola de Inglês comemora 20 anos em Bebedouro. E na página de tecnologia, conheça as profissões do futuro. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece. A maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Cooperados Uniodonto. Silvio de Souza Gagliardi e Simone de Almeida Paro. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 13 minutos. Temperatura máxima de 33 graus.
Umidade relativa no ar, 62%. Para amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20. Comemoram-se hoje, 7 de outubro, o Dia do Compositor, dia da fundação da República Democrática Alemã em 1955, cuja capital é Berlim. Hoje é também o Dia dos Municípios. Hoje, 7 de outubro, é o dia de Nossa Senhora do Rosário. O Papa Pio V introduziu a celebração de Nossa Senhora do Rosário para comemorar a vitória dos cristãos contra os turcos em Lepanto, na Grécia, no ano de 1571. Por esse motivo, a santa foi oficialmente e inicialmente chamada de Santa Maria da Vitória. Na Idade Média, os vassalos costumavam presentear seus soberanos com coroas de flores. Os cristãos adotaram o costume. Eles oferecem a Maria a tríplice coroa, que simboliza a alegria, as dores e a glória. Nossa Senhora do Rosário é padroeira do distrito de Turvínia, em Bebedouro. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 7 de outubro de 1971, aos 19 anos, Mequinho se tornou o primeiro brasileiro a vencer o torneio internacional de xadrez realizado na Iugoslávia. Em 7 de outubro de 1981, no Egito, o vice-presidente Hosni Mubarak foi nomeado sucessor do presidente Anwar Sadat, assassinado por fundamentalistas islâmicos. No dia 7 de outubro de 1995, o Papa João Paulo II celebrou uma missa para 250 mil católicos em Nova York, nos Estados Unidos. E em 7 de outubro de 2003, o ator Arnold Schwarzenegger ganhou a eleição para governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui e ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2195, realizado sábado em São Paulo, da Mega Sena. O prêmio fica acumulado em 25 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 14, 24, 32, 38, 46 e 53. Repetindo: 14, 24, 32, 38, 46 e 53. A Quina teve 107 apostas ganhadoras, cada uma receberá 24 mil reais. Já a quadra teve 6.144 apostas vencedoras, cada uma levará 600 reais. As apostas para o concurso 2196 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira, dia 9, em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta única custa R$ 3,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. Vale lembrar que o prêmio é estimado em 25 milhões de reais. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. É primavera e as promoções na Tudo Belo não param. Conjunto regata masculino do número 1 ao 4 a partir de R$ 24,90 e do número 6 ao 10 a partir de R$ 34,90 à vista. Blusas femininas do número 1 ao 16 a partir de R$ 15,90 à vista. Bermudas masculinas do número 1 ao 8 a partir de R$ 17,00 à vista.
Na Tudo Belo, a nova coleção Grendene das personagens Barbie, LOL, Batman e muitas outras. Para o Dia das Crianças, com preços mais baixos, compre os presentes na Tudo Belo. Loja climatizada e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 em prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e a margem consignável disponível. Mais uma grande promoção de Bira Vieira, porque só o Bira tem promoções lindas, divinas, maravilhosas, poderosas, irresistíveis. Ai, metido! Você pode ganhar até R$1.700 na compra de seus óculos. É isso aí! Você compra seus óculos com lentes multifocais Rodenstock e ganha outro par no mesmo valor. Compra um, leva 2. Porque bonzinho assim, sabe quem é? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira. Multifocais Rodenstock, 130 anos de tecnologia alemã em lentes multifocais. Bira Vieira, óticos e joalheiros. A melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. A informação na sua manhã. Confira as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Municípios de todo o Brasil começam hoje a colocar em prática uma campanha nacional contra o sarampo, com o objetivo de garantir até o dia 25 de outubro que pelo menos 95% de todos os bebês e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade recebam uma dose da vacina. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por sua vez, afirma que além de repassar verba para vacinação em si, também investe em pesquisas para entender o fenômeno dos pais que se recusam a vacinar os filhos. No período de 90 dias até 28 de setembro, o Brasil registrou 5.504 casos confirmados da doença em 19 estados e 6 pessoas morreram por complicações ligadas ao sarampo. Começou ontem no Vaticano o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Na missa de abertura, o Papa Francisco fez um discurso falando sobre o fogo. Para o pontífice, a Amazônia precisa do fogo do amor e não do fogo ateado por interesses que destroem. Por meio desse símbolo do fogo, Francisco faz referência à passagem bíblica do Antigo Testamento, em que o profeta Moisés conversa com Deus por meio de um arbusto ardente.
O encontro entre os religiosos segue até o dia 27. Ainda tratando de Igreja Católica, no dia 13 de outubro, o Papa vai canonizar Irmã Dulce, que passará a ser a primeira santa nascida no Brasil. Depois da cerimônia, a religiosa será conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Ela será canonizada após o Vaticano reconhecer 2 milagres atribuídos a ela. Motoristas que fizeram transporte escolar não autorizado e transporte remunerado irregular de pessoas ou bens passam a cometer infração gravíssima a partir de hoje. Para transporte escolar sem licença, a infração era considerada grave. Agora, além de ser gravíssima, terá a multa multiplicada por 5 e leva 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, além de prever a remoção do veículo. Com a mudança, o valor cobrado passa de R$ 195 para R$ 1.467. Para o transporte remunerado irregular de pessoas ou bens, a infração passou de média para gravíssima, também com remoção do veículo e 7 pontos na CNH. A multa sobe de R$ 130 para R$ 293. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Relatório revela redução no endividamento da Prefeitura de Bebedouro nos últimos 4 meses de 2019 em relação ao primeiro quadrimestre. O percentual fica próximo de 3%, enquanto em abril a dívida estava em R$ 148 milhões e 100 mil reais. 4 meses depois, houve decréscimo para 145 milhões e 800 mil reais. Os números são do contador da Prefeitura Edson Gazotti, em audiência com representantes de departamentos e secretarias municipais, além dos vereadores Nasser Abdala, Paulo Bola, Arthur Henrique e Jorge Cardoso. De acordo com Edson Gazotti, o montante da dívida deve ainda sofrer nova redução nos próximos meses, influenciado principalmente por mais liberação de precatórios. Ainda de acordo com ele, o pagamento pela Prefeitura de valores devidos ao SAEB, PASEP, SASEMB, parcelamento e fornecedores levou à redução do endividamento do município. Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e Controle de Vetores e Zoonoses, de hoje ao dia 25 de outubro, das 7 da manhã às 5 da tarde, nos postinhos médicos de Bebedouro, aplicam as doses da Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo. A imunização é destinada às crianças não vacinadas de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Nos dias 19 de outubro e 30 de novembro, das 7 da manhã às 5 da tarde, nos postinhos médicos, acontecerá o Dia D de Mobilização Nacional, ação voltada para jovens e adultos de 20 a 29 anos que não tenham sido vacinados. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 5 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto.
Internet top de linha para toda a família e sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, 2 projetos serão votados hoje pela Câmara de Vereadores. Indiscutivelmente, a melhor. Aqui e ali, radiotv.com. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. A edição de outubro da revista Aqui e Ali traz como destaque a Clínica Fisiosaúde, que ao completar 5 anos, expande seu trabalho com a inauguração de um novo e moderno estúdio de pilates e com a abertura de sua primeira filial em Monte Azul Paulista. A dentista Thaís Pimentel aborda os tipos e benefícios do clareamento dental para deixar seu sorriso ainda mais bonito. O Boulevard BBQ traz diversidade e qualidade para o seu churrasco. A colunista Laís Santin fala sobre o poder transformador dos acessórios. A Open House Escola de Inglês comemora 20 anos em Bebedouro e na página de tecnologia conheça as profissões do futuro. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Na ordem do dia da sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite da Câmara de Bebedouro, será discutido e votado o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora que concede a medalha à professora Eliane De Vito Ferreira Pena em comemoração à educação. Também na sessão de hoje, discussão e votação do projeto de decreto legislativo dos vereadores Fernando Piffer e Silvinho do Pão de Queijo, que concede o título de cidadão bebedourense ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Na mesma sessão será votado o requerimento do vereador Paulo Bola, que solicita ao prefeito Fernando Galvão informações se realmente houve a contratação de empresa para elaborar o projeto de lei complementar que institui o plano de carreira do funcionalismo público municipal. Para sua sede, a Prefeitura de Bebedouro anuncia pregão presencial para hoje, dia 7, às 11 da manhã, para aquisição de gasolina, óleo diesel e etanol
destinados aos veículos da frota municipal. Outro pregão presencial será realizado mais terça-feira, dia 8, às 11 da manhã, para registro de preços para aquisição de medicamentos destinados ao Departamento Municipal de Saúde, Farmácia Ação Judicial. Aqui e ali, radiotv.com. Marcado para sábado e o dia 18 de outubro, na Unesp Marília, o curso de Reiki, método tradicional japonês, a cargo do professor Dr. Robson José Quitério, de Bebedouro, pesquisador e Reiki Master. Inscrições pelo site www.marilia.unesp.br/eventos. Senac e Prefeitura lançam oficialmente a plataforma digital, primeiro roteiro digital de Bebedouro, com plataforma desenvolvida pelo professor de informática Rodrigo Gonçalves Santana, juntamente com os alunos da primeira turma de turismo e da 28ª turma de informática, sob responsabilidade da Prefeitura, o armazenamento de informações. O acesso é com leitura de QR Code, distribuído até agora para a Matriz de São João Batista, o Lago Artificial e o Museu. Basta um smartphone para obter conhecimentos a respeito de pontos turísticos da cidade, isto é, onde o sistema já esteja instalado. Segundo o gerente do Senac, Luiz Antônio de Lima, os cursos da instituição são baseados em projetos reais, o que possibilita aos alunos o questionamento e a descoberta de soluções práticas para cada situação. Nesse sentido, os alunos, tendo em vista que Bebedouro é classificado como MIT, município de interesse turístico, já enxergam que a cidade tem atrativos interessantes, explica. Como funciona? O QR Code, ao dar acesso a uma guia que conta a história de cada atrativo turístico da cidade, direciona o usuário para um site que mostra também como o turista pode se locomover de forma mais rápida e fácil de um ponto a outro, além de disponibilizar para o usuário a história dos acervos e locais visitados. Informações pelo telefone 17 3344 6500 e pelo site turismo.bebedouro.sp.gov.br. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, nesse final de semana a concessionária TEB realizou 71 atendimentos aos usuários e teve atendimento para 3 acidentes. O primeiro acidente ocorreu na sexta-feira por volta das 7h40 da manhã. Foi na SP-351, no quilômetro 194. Envolveu-se no acidente a motocicleta Honda CG 150. Segundo informações da condutora, ela trafegava no sentido Catanduva a Bebedouro quando atropelou um cachorro. No impacto com o animal, a condutora perdeu o controle da moto e sofreu a queda. Teve ferimentos leves, foi removida pela TEB e levada para o Centro de Saúde em Palmares Paulista. A condutora de 41 anos reside em Palmares Paulista. O segundo acidente foi no sábado por volta da 00:10. Foi na SP-326, no quilômetro 421. 2 veículos envolvidos, 2 automóveis, um GM Astra e um GM Onix. E segundo informações do condutor do Astra, ao efetuar a alça de acesso à cidade de Barretos, ele foi fechado por um veículo ignorado. Ao ser fechado por esse veículo, ele acabou colidindo na lateral do Onix. O acidente não trouxe vítimas. O condutor do Astra, de 27 anos, reside em Barretos, e a condutora do Onix, de 39 anos, também reside em Barretos. O terceiro e último acidente foi por volta das 5h30 da tarde, das 17h30. Foi na SP-326, no quilômetro 402. Envolveu-se no acidente o veículo Volkswagen Gol. E segundo informações da condutora, ela trafegava no sentido
Barretos a Bebedouro, quando foi fechada pelo condutor de uma caminhonete. Ao ser fechada, ela perdeu o controle do carro, chocou contra o barranco e em seguida capotou. A condutora sofreu ferimentos considerados moderados, foi socorrida pelo serviço médico da TEB e levada para o Hospital Santa Casa de Bebedouro. Ela tem 24 anos e reside em Bebedouro. Então esses foram os 3 incidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB, Carol. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você, boa semana e até amanhã. Obrigado a todos vocês e até amanhã. radiotv.com. Falecimentos. Faleceu ontem aos 69 anos Geraldo Gabriel, natural de Morro Agudo. Ele residia na rua Pascoal Campanelli, número 507, no Jardim Cláudia 1, em Bebedouro. Viúvo de Maria Isabel Fossalusa Gabriel. 2 filhos, Vitor Fabrício e Érica Roberta. Corpo de Geraldo Gabriel no velório Arnaldo Daolio. Sepultamento hoje às 10 da manhã no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 69 anos de Geraldo Gabriel. Faleceu ontem aos 23 anos na Santa Casa de Barretos, Bruno César Angeloni Meira, natural de Monte Azul Paulista. Era solteiro e residia na rua 21 de abril, 358, no bairro Patrimônio, em Colina. Filho de Evandro Meira Leite e Renata Cristina Centena Angeloni. O corpo de Bruno César Angeloni Meira encontra-se no velório de Colina, de onde será levado para sepultamento hoje à 1 da tarde no cemitério de Monte Azul Paulista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 23 anos de Bruno César Angeloni Meira. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? É primavera e as promoções na Tutubelo não param. Conjunto regata masculino do número 1 ao 4 a partir de R$ 24,90 e do número 6 ao 10 a partir de R$ 34,90 à vista. Blusas femininas do número 1 ao 16 a partir de R$ 15,90 à vista. Bermudas masculinas do número 1 ao 8 a partir de R$ 17,00 à vista. Na Tutubelo, a nova coleção Grendene das personagens Barbie, LOL, Batman e muitas outras. Para o Dia das Crianças com preços mais baixos, compre os presentes na Tutubelo. Loja climatizada e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272 Bebedouro. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, salgadinhos. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece. A maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Sônia Maria Junqueira Franco e Sueli Tomás. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus.
acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus. Raul Rubi 1390. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A Cicobi Coocresb, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, realiza a campanha Cooperando por uma Criança Feliz. A ação tem como objetivo a entrega de pirulitos para as crianças da Rede Municipal de Ensino de Bebedouro. Os pirulitos entregues no Departamento de Pessoal da Prefeitura começam a ser distribuídos nesta terça-feira, portanto amanhã, em todas as escolas da rede. Informações pelo telefone 17 3342 7665. Aqui ali Notícias, editorial. Salgadinhos. A mulher oferece coxinha num dos semáforos da cidade. De repente, tem sua cesta apreendida pela fiscalização, que alega cumprir o que determina a lei. A vendedora não tem licença para o comércio da iguaria. Muito justo, de acordo com o que determina o conjunto de regras criado para que tudo ande dentro dos conformes, aqui ou em qualquer parte do mundo. Não fosse, claro, a miséria dessa gente sem emprego, nem perspectiva, num Brasil dos mais injustos desde pequeno e redondo o planeta azul. Não que o fiscal deva ignorar as normas do seu trabalho e fazer vistas grossas, isso nunca. Mas corre pela mente inquieta do autor deste texto que bom senso é mercadoria escassa na prateleira de uma sociedade que sempre cobra bom comportamento dos pobres ou de quem já não tem mais nada. À classe abastada, contudo, é dado escolher o caminho a seguir, seja ele lícito ou não, sem apurrinhação de qualquer natureza que venha arranhar a sua integridade ou roubar-lhe o sono, a tranquilidade. Mesmo porque não se tem notícia de vendedora de classe alta em prantos pela rua por ter perdido sua cesta de quitutes, confiscada, mesmo que de forma educada e elegante pelos agentes municipais. Mas não entenda mal, parceiro. Nada de defender o procedimento incorreto, imperdoável e inafiançável da mulher que vendia coxinha ilegalmente em área movimentada da cidade. Mesmo porque ela sabia que, para levar a cabo tal empreendimento, deveria antes ter se sujeitado à burocracia do município, que não a pouparia de gastar dinheiro com papelada, suportar filas, muita espera, algumas negativas, para quem sabe um dia deixar a repartição carregando feliz e exausta o diabo da licença. Papel valioso que faria dela refém dos impostos, que logo comeriam pelas beiradas os seus surrados ganhos sem dó. Afinal, é preciso engordar a receita da cidade, que não dispensa sequer alguns trocados. Cabe aqui, porém, uma reflexão acerca do grau de dificuldade de se conseguir a documentação necessária, mais a falta de iniciativa para se correr atrás, característica um tanto comum de quem leva uma vida humilde, desprovida de recursos quaisquer. Mesmo assim, a quituteira não se percebe vítima de um sistema opressor, que privilegia uma minoria em detrimento da extensa maioria da população. É possível até que ela nem se dê conta do tamanho do abismo que a separa de quem mandou recolher a sua cesta de colchinhas. Mas a mulher não guarda rancor, só aceita, conscientemente de sua condição ilegal, motivo suficiente para que ser recolhido seu ganha-pão. Não lhe resta o desalento, ou melhor, só lhe resta o desalento e as lágrimas de quem não pode reclamar. Afinal,
É preciso seguir corretamente os preceitos da lei, caprichosamente elaborada para manter na linha o povo que sofre e que não tem a quem recorrer. É a vida de cada um, conforme sua conta bancária. É isso. Aqui e ali notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das Séries A e B e o Sub-20 da segunda divisão. Inter de Bebedouro empata em casa com União Suzano e se classifica às quartas de final do Sub-20 da segunda divisão. Os meninos de Bebedouro enfrentam Taquaritinga na próxima fase. Internacional, Taquaritinga, 15 de Jaú, Itapirense, Bandeirante, Catanduva, São José e Brasília vão às quartas de final do Sub-20 da segundona. A edição de outubro da revista Aqui e Ali traz como destaque a Clínica Fisiosaúde, que ao completar 5 anos, expande seu trabalho com a inauguração de um novo e moderno estúdio de pilates e com a abertura de sua primeira filial em Monte Azul Paulista. A dentista Thaís Pimentel aborda os tipos e benefícios do clareamento dental para deixar seu sorriso ainda mais bonito. O Boulevard BBQ traz diversidade e qualidade para o seu churrasco. A colunista Laís Santin fala sobre o poder transformador dos acessórios. A Open House Escola de Inglês comemora 20 anos em Bebedouro. E na página de tecnologia, conheça as profissões do futuro. Aqui e Ali, impressa e digital, você sempre bem informado. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo fica belo se o presente for da Tudo Belo. Tudo belo pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada. Cruzeiro e Inter de Porto Alegre empataram em 1-1. O São Paulo venceu Fortaleza 2-1. Vasco da Gama foi derrotado pelo Santos 1-0. Grêmio de Porto Alegre e Corinthians empataram em 0-0. O Bahia perdeu para o Atlético Paranaense 2-1. O Ceará foi derrotado pelo Goiás 1-0. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Botafogo do Rio perdeu para o Fluminense 1-0. Chapecoense foi derrotada pelo Flamengo por 1-0 e o CSA de Alagoas venceu o Avaí de Santa Catarina por 3-1. Os melhores até agora no Brasileirão, na liderança o Flamengo com 52,
Em segundo, Palmeiras com 47. Em terceiro, Santos com 44. Em quarto, Corinthians com 42. Em quinto, São Paulo com 39. E em sexto lugar, Inter de Porto Alegre com 38 pontos. Os últimos no Brasileirão, em 17º, CSA de Alagoas com 22, em 18º, Cruzeiro com 20, em 19º, Avaí de Santa Catarina com 16 e em 20º lugar, Chapecoense com 15 pontos. Campeonato Brasileiro da Série B, 26ª rodada. O Botafogo de Ribeirão goleou a Ponte Preta de Campinas 4-1. Paraná venceu Coritiba por 2-0. Operário do Paraná perdeu para o Brasil de Pelotas 2-1. E o Cuiabá foi derrotado pelo Londrina por 1-0. Os melhores até agora na Série B, na liderança o Bragantino com 54, em segundo Atlético Goianiense com 45, em terceiro Sport Recife com 45, em quarto Botafogo de Ribeirão com 39. Outros paulistas, em décimo a Ponte Preta de Campinas com 35, em 13º Oeste com 33 e em 14º Guarani de Campinas com 32. Os últimos na Série B, em 17º Criciúma de Santa Catarina com 27, em 18º Vitória da Bahia com 26, em 19º São Bento de Sorocaba com 24, em 20º Figueirense com 23 pontos. Dos paulistas, apenas o São Bento na zona de degola. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A 23ª rodada do Brasileirão terminou neste domingo com o Flamengo construindo uma vantagem ainda maior e melhor na liderança. Graças ao Palmeiras, o time comandado por Jorge Jesus criou uma boa gordura e não terá chance alguma de deixar a primeira colocação na disputa da próxima temporada, ou melhor, da próxima rodada. O Flamengo abriu a bateria de jogos ainda pela manhã de ontem em Chapecó, onde venceu o Lanterna Chapecoense por 1-0 e chegou aos 52 pontos. Mais tarde, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro na Arena Palmeiras e ficou no empate por 1-1, resultado que o deixou com 47 pontos ainda na vice-liderança, mas agora a 5 pontos dos flamenguistas. O time mineiro é o 11º com 31 pontos. Na tabela, depois aparecem outros times paulistas. O Santos é o terceiro com 44, o Corinthians é o quarto com 42 e o São Paulo aparece em quinto com 39, 1 ponto na frente do Internacional, que tem 38. No Clássico das Crises, no Engenhão, o Fluminense levou a melhor ao vencer o Botafogo por 1-0 e subiu para a 15ª colocação com 25 pontos. O Botafogo fica em 12º lugar com 27 pontos e chega à 4ª derrota seguida, sequência que culminou na demissão do treinador Eduardo Barroca. No Castelão, o Goiás venceu o Ceará por 1-0, subiu para o 10º lugar com 33 pontos e jogou o adversário para o 16º lugar com 23 pontos. Em duelo da zona de rebaixamento, o Avaí levou de 3-1 do CSA e permaneceu imóvel na vice-lanterna com 16 pontos, enquanto o time alagoano ultrapassou o Cruzeiro e foi para o 17º lugar com 22 pontos. Esse resultado atingiu o Cruzeiro, que caiu para 18º lugar com 20 pontos. Na lanterna aparece a Chapecoense. A partir de agora, a competição entra num ritmo alucinante, sem descanso.
tanto que a segunda rodada vai ser realizada no meio de semana, com jogos de quarta e quinta-feira. E a 25ª rodada no final de semana, com jogos no sábado e no domingo. Guia de radiotv.com. Na volta do intervalo, os números dos jogos de volta e os classificados à próxima fase do Sub-20 da segunda divisão. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O Neodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. O Neodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto, Vander Wagner Tomé e Maurílio da Silva Filho. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, segunda fase, oitavas de final, jogos de volta. Brasílis de Águas de Lindóia empatou com Marília em 2-2. No jogo de ida, 1-1. O time de Águas de Lindóia está classificado à próxima fase. O São José venceu o Mauá por 1-0 no jogo de ida, 1-0 para o São José. Com esses resultados, o time de São José dos Campos está classificado às quartas de final. Inter de Bebedouro e União Suzano empataram em 1-1. No jogo de ida, 1-0 para Inter. O time de Bebedouro está classificado à próxima fase. O 15 de Jaú derrotou o União Mogi por 2-1. No jogo de ida, 1-1, o time de Jaú classificado. Já o Bandeirante de Birigui empatou com o Santa Cruzense em 0-0. No jogo de ida, também 0-0. Classificado o time de Birigui à próxima fase. Oswaldo Cruz perdeu em casa para o Taquaritinga por 2-1. No jogo de ida, 2-1 para o Taquaritinga,
que se classifica à próxima fase. O Catanduva venceu o Mauaense por 1-0. No jogo de ida, vitória do Mauaense por 2-1. O time de Catanduva vai às quartas de final. E o Itapirense derrotou o Flamengo de Guarulhos por 2-0 no jogo de ida, vitória do Flamengo por 3-2. O time de Itapira está classificado. O regulamento do campeonato aponta que nas oitavas de final, o time de melhor campanha encara quem ficou em 16º no geral. O segundo encara o 15º e assim por diante. Os 2 melhores de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados gerais, avançam. Com isso, restarão apenas 16 equipes. Quem obteve melhor campanha faz o primeiro jogo fora e decide a vaga às quartas de final dentro de casa. O gol fora de casa não é usado como critério de desempate. Entretanto, o time com melhor campanha geral joga pelo empate durante todo o mata-mata, isto é, das oitavas de final à decisão do título. Agora, as 8 equipes restantes fazem os confrontos das quartas de final em busca do título. O regulamento prevê a contagem de pontos de toda a campanha, ou seja, considera a primeira fase e os 2 jogos das oitavas de final. O primeiro colocado geral encara o 8º, o segundo enfrenta o 7º e assim por diante. Os times com melhores campanhas realizam o segundo jogo em casa, além de avançarem caso o confronto termine empatado na somatória dos 2 placares. As datas ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol. Confira agora como ficam os confrontos das quartas de final. Inter de Bebedouro enfrenta o Taquaritinga. A melhor campanha é da Internacional. O 15 de Jaú enfrenta o Itapirense, o time de Jaú com a melhor campanha. Bandeirante recebe em Birigui o Catanduva, melhor campanha da equipe de Birigui. E o São José enfrenta o Brasilis, o time de São José dos Campos tem a melhor campanha. O time de Bebedouro ainda não perdeu neste certame sub-20 da 2ª divisão. Goleou a Matonense 5-1, venceu o Independente de Limeira 2-0, empatou com o Catanduva 0-0 e venceu o Taquaritinga 3-0. Na abertura do retorno da primeira fase, goleou novamente a Matonense 5-0, depois vitória por WO 3-0 sobre o Independente de Limeira, suspenso pela federação. Venceu o Catanduva 1-0 e goleou o Taquaritinga 3-0. Na primeira fase, pelo grupo 2 do Sub-20 da 2ª divisão, a Inter de Bebedouro fez uma campanha invicta, tanto que encerrou em primeiro. Inter de Bebedouro com 22 pontos, primeiro lugar na classificação geral, entre 30 participantes da primeira fase. Em segundo, Catanduva com 15, em terceiro, Taquaritinga com 12, em quarto, Matonense com 5 e em quinto, Independente de Limeira com -3. A Inter de Bebedouro, líder do grupo 2 com 22 pontos, realizou 8 jogos na primeira fase da competição. 7 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 22 gols e sofreu 1. Saldo positivo de 21, aproveitamento de 91,7%. Na segunda etapa das oitavas de final, a Inter continuou invicta. No jogo de ida das oitavas, em sistema de mata-mata, fora de casa, em 28 de setembro, venceu o União Suzano por 1-0. No jogo de volta, sábado passado, no Estamatão, empate em 1-1 e a classificação às quartas de final. E o Aqui Ali Notícias termina agradecendo a sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Se você perdeu e quer rever esta edição, basta acessar o nosso Facebook ou o YouTube. Um bom dia. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.